Ei pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? A palavra-chave de hoje é matemática. Me manda lá no WhatsApp para vocês garantirem a presença na aula de hoje. E falando da aula de hoje, ela vai ser referente, às semanas 3 e 4 do PET 5. Ó, deu certinho, 3, 4 e 5 aí. As semanas 3 e 4 do PET 5. E o nosso tema da aula de hoje vai ser seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica. Então, o que seria isso tudo? Baseado, no que a gente já viu lá na primeira aula, muito importante, pessoal. Quem não viu a primeira aula não vai entender muito dessa aula aqui agora, não. Então, volta lá, assiste a primeira aula, A primeira aula que engloba a semana 1 e 2 do PET 5, para vocês realmente ficarem por dentro do tema e conseguirem pegar isso daqui. Porque aqui, realmente, a primeira aula é a base para a gente entender essa aula daqui de hoje. Então, o que nós vamos ver aqui hoje vai ser basicamente a circunferência trigonométrica, com o estudo do seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica. Aqui eu já trouxe para vocês uma circunferência trigonométrica, onde nessa circunferência trigonométrica a gente já tem nomeado aqui, olha, o eixo dos cossenos, o eixo dos senos e o eixo das tangentes. A tangente, ela fica ali, do lado de fora do círculo trigonométrico e pega em um ponto só o nosso círculo trigonométrico ali. E aqui eu trouxe também para alguns dos ângulos notáveis que nós temos, olha, 0, 30, 45, 60, 90, com os valores de seno, cosseno e tangente para cada um desses casos. Repara que o seno de 0 é 0. Já o cosseno de 0 é 1. E a tangente de 0 é 0. Já o contrário, olha, quando a gente pega lá o ângulo de 90 graus, a gente tem o seno é 1, o cosseno é 0 e a tangente não tem. Mas por que não tem? Porque a gente não consegue calcular o valor da tangente. Ou seja, o valor da tangente nós vimos nas aulas anteriores, principalmente na aula do primeiro ano do PET. Eu vou até deixar linkado no card em algum lugarzinho aqui o vídeo onde eu explico por que no caso da tangente. Como que a gente faz para calcular a tangente? Mas aí nós temos que o valor da tangente não tem. E para eu fazer esse cálculo da tangente, o que eu posso utilizar aqui é o seguinte: os cálculos da tangente, eu vou pegar o seno e dividir pelo valor do cosseno para obter a tangente. Repara que, olha, raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá quanto? Dá 1. Porque raiz de 2 e raiz de 2 não é dois valores iguais? Se eu dividir dois valores iguais, dá 1. 0 dividido por 1 dá quanto? Dá 0. Então, a gente tem esse valor da tangente por causa disso. Já aqui não tem, por que que não tem? Se eu pegar 1 e dividir por 0, não dá. Pega a calculadora de vocês aí, tenta fazer isso na calculadora. Coloca lá 1 dividido por 0. O resultado não vai existir, a gente não vai conseguir colocar o resultado ali porque não tem resultado. Então, a tangente, nesse caso aqui, no caso específico de 90 graus, e também no caso específico de 270 graus, nós não teremos o valor da tangente. E a partir disso, então, nós precisamos realmente de conhecer, Espero que vocês tenham feito aquela tarefinha que eu deixei para vocês, de entender, então, os ângulos de 30, de 45 e de 60 graus. E em cada um dos 4 quadrantes do nosso círculo trigonométrico, nós vamos ter ângulos semelhantes aqui, seja o de 120 graus, o de 135 graus, 150 graus. No terceiro quadrante, nós teremos o de 210 graus, 225 graus, 240 graus. E, por último, aqui no quarto quadrante, onde nós teremos de 300 graus, de 315 graus e de 330 graus. Além ainda desses ângulos notáveis aqui também, de 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Vão ser muitos ângulos? Vão. E ainda vai englobar seno, cosseno e tangente? Vai. Então, a gente vai realmente precisar de entender todo esse conceito aqui de seno, cosseno e tangente, os valores de cada um desses ângulos, para realmente conseguir entender toda essa questão dos sinais dos nossos seno, cosseno e tangente, referente aos nossos ângulos aqui. Repara que o eixo dos cossenos é referente ao eixo x.
Então, nós teremos aqui, olha, vamos analisar os sinais do cosseno aqui, olha. Todos os valores de cosseno desse lado aqui, olha, no primeiro ou no quarto quadrante, vão ser positivos. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o cosseno, na verdade, né, de 45 graus, ele vai ser quanto? Vamos dar uma colada aqui na nossa tabelinha. Ele vai ser o valor de raiz de 2 sobre 2. Então, aqui nós temos o valor de raiz de 2 sobre 2. Mas se fosse o valor aqui, olha, oposto, literalmente oposto aqui, ou seja, que é o ângulo referente a 225 graus. Então, aqui é o ângulo de 225 graus. O cosseno desse mesmo valor de 225 graus seria quanto? Seria raiz de 2 sobre 2 também, porque ele vai ser semelhante, né, ao ângulo de 45 graus. Porém, repara que ele está com um sinal de negativo aqui, então ele vai ser o valor negativo, vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Se fosse o seno, o que mudaria no caso do seno? Vamos trocar a cor aqui e colocar o seno de laranja. O eixo dos senos é referente ao eixo Y. Olha, o eixo Y, então, ele vai ter os sinais positivos nesses dois casos aqui, olha, no primeiro e segundo quadrantes. Então, nós teremos o seguinte, vamos pegar aqui, então, no caso do seno, o ângulo de 60 graus. O ângulo de 60 graus nós já sabemos ali, olha, que no caso do seno é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui nós teremos o valor raiz de 3 sobre 2. Só que se a gente pegar aqui, olha, o ângulo oposto aqui a ele, olha, que é o ângulo de 240 graus, nós teremos o quê? O valor raiz de 3 sobre 2, só que negativo, ou seja, menos raiz de 3 sobre 2. E assim por diante, a gente vai calculando aos poucos os nossos sinais aqui. No caso da tangente, se eu pedir lá, por exemplo, a tangente, vamos pegar de 45 graus, que eu já falei com vocês, só que aqui, olha, no caso aqui, se eu pegar a tangente aqui de 135 graus, como que eu vou fazer esse cálculo da tangente de 135 graus? E agora? Eu vou precisar, então, de encontrar o valor do seno e do cosseno de 130 graus, porque eu sei que o valor da tangente é igual ao seno dividido pelo cosseno de mesmo ângulo. No caso aqui, eu não coloquei o valor do ângulo, porque a gente está economizando espaço aqui. Vamos pegar aqui, então, olha, no caso da tangente, então, de 135 graus, seria a mesma coisa do seno de 135 graus, que no caso do seno de 135 graus vai ser o quê? Olha, o seno, 135 graus, ele vai ser positivo, e ele é referente ao ângulo de 45 graus. Então, ele vai ser o raiz de 2 sobre 2. Já o cosseno, ele vai ser aqui, olha, 135 graus vai ser aqui, também referente a mesma coisa do 45 graus, então vai ser raiz de 2 sobre 2, porém, ele vai ser negativo, então aqui vai ser valor negativo. Deixa eu ver, está cortando um pouquinho, mas dá para ver ali. Então, olha, os mesmos valores, raiz de 2 sobre 2, dividindo, dá 1. Porém, nós temos o valor menos 1 ali, com o sinal de negativo aqui. Então, o resultado final, ele vai ficar o quê? Vai ficar menos 1. Porque, olha, positivo em cima, negativo embaixo, sinais diferentes, né? De divisão de sinais aqui, positivo com negativo, dá o valor negativo. Raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2, dá 1. Então, a tangente de 135 graus é menos 1, igual o sinal já estava ali, falando que ele é um valor negativo. Então, a gente realmente consegue também, a partir desses valores, ou também pegando através dessa tabelinha aqui dos ângulos notáveis, a gente consegue descobrir todos os outros valores referente aos ângulos notáveis da nossa circunferência trigonométrica. Vamos pegar aqui, então, um exemplo realmente para poder entender melhor um pouquinho sobre o que a gente vai ter que fazer aqui nesses casos. Então, nós temos aqui, olha, x é igual a seno de π sobre 2 mais cosseno de 5π sobre 4 mais seno de 45 graus, tudo isso dividido por cosseno de 8π. Eu até coloquei aqui já, olha, para a gente não esquecer que no caso do 8π a gente vai ter que usar essas ideias, a ideia dos arcos côngruos, mas a gente chega lá. Vamos pegar primeiro, no caso aqui, olha, π sobre 2. Mais uma vez, utilizando os conhecimentos que nós já vimos lá
lá no primeiro vídeo do PET 5. Π sobre 2, no caso, vamos transformar esse valor realmente em ângulos, para a gente saber quantos ângulos vale π sobre 2. E agora? Olha, o valor de π sobre 2 é a mesma coisa de 180 graus dividido por 2. Por que 180 graus? O π não vale 180? O radiano, no caso, o π aqui não vale 180 graus? Então, nós temos aqui, olha, 180 graus dividido por 2 vai dar um total de 90 graus. Então, o seno de π sobre 2 vai ser a mesma coisa do seno de 90 graus. Já descobrimos um dos termos ali. Cosseno de 5π sobre 4. Vamos pegar, então, no lugar do π e colocar o valor 180. Então, olha, cosseno de 5π sobre 4. No lugar do π, vamos colocar o valor 180. Vamos colocar aqui de uma vez. Vai ficar 5 vezes 180 dividido por 4. Vezes 180. Então, vamos fazer a simplificação. Ó, 4, aqui dá 1. 180 por 4 dá 45 graus. 5 vezes 45 vai dar quanto? Vamos fazer aqui, olha. Na dúvida, né? Pega e monta a operação de multiplicação. Não tem problema não, gente. 5 vezes 45 dá... 5 vezes 5 dá 5. Vai o 2. 5 vezes 4, 20. 22 dá 225. Então, esse daqui é equivalente ao ângulo de 225 graus. Então, olha, cosseno de 5π sobre 4 é o valor de cosseno de 225 graus. Por último, nós temos ali o seno de 45 graus, é o próprio seno de 45 graus, não vai alterar muita coisa. E nós temos esse arcos côngruos aqui, onde nós podemos utilizar essa noção aqui, olha, de reduzir ele a um ângulo igual ou menor que 360 graus. Eu sei que a cada 2π equivale a 360 graus, não é? Vamos tirar, então, os valores 2π nele aqui, olha. Menos 2π, a gente já chega no valor 6π. Se eu tirar 2π de novo, eu tenho que reduzir esse ângulo aqui, esse nosso arco côngruo, ao máximo em um valor entre 0 e 360 graus. Então, aqui, de novo, 6π menos 2π, a gente chega no valor 4π. Vamos subtrair por 2 de novo. Isso aqui a gente chega no valor 2π, ou seja, 2π, nós sabemos que o 2π e o 0 é a mesma coisa. Eu posso deixar ou como 2π ou como 0. E 2π nós sabemos que é 360 graus. Fiz a redução aqui também nele. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora é montar toda a nossa expressão substituindo esses valores. O valor de seno de 90 graus, a gente pode voltar na nossa tabelinha aqui, olha, seno de 90 graus vale 1. Já sei, então, que o valor do x vai começar com o seno de 90 graus, que é 1. Mais o cosseno de 225 graus, vamos ver quanto que vale o cosseno de 225 graus? Olha, nós já fizemos aqui, olha, o cosseno de 225 graus é o quê? É raiz de 2 sobre 2 negativo. Então, vamos colocar aqui, olha, menos raiz de 2 sobre 2. Mais o seno de 45 graus. Seno de 45 graus de novo. É raiz de 2 sobre 2, já positivo. Pela tabelinha ali, a gente consegue realmente se orientar direitinho com esses valores aqui. Isso tudo dividido por cosseno de 8π. Quanto que vale o cosseno de 8π mesmo? É 360 graus, não é? 360 graus é quanto? É a mesma coisa do zero. Então, o cosseno de zero é 1. Vamos substituir isso aqui, então, por 1 aqui. E vamos calcular essa nossa expressão toda aqui, olha. Vamos trocar a cor. Nós teremos o valor de x igual menos raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 dá 0. 1 mais 0 dá 1. Sobre 1. Quanto que é 1 dividido por 1? Então, nós temos aqui a resposta de 1 dividido por 1 é igual a 1. Ou seja, nós fizemos todas essas contas, todos esse raciocínio para chegar no valor 1, que deu a alternativa B. Então, a nossa primeira resposta ali é a alternativa B, do nosso primeiro exemplo.
Vamos então para o nosso segundo exemplo, que é o seguinte. Determine o valor de R definido pela seguinte expressão. Então, aqui nós temos, olha, seno de 270 graus, seno de 180 graus, cosseno de 180 graus, cosseno de 90 graus, cosseno de 360 graus e cosseno de 270 graus. Vamos pegar, então, cada um desses termos e encontrar os valores de seno, cosseno e cosseno desses ângulos, né? Vamos colocar aqui, então, olha, os valores de seno de 270 graus, para a gente poder tentar descobrir aqui, olha, seno de 180 graus, cosseno de 180 graus, cosseno de 90 graus, cosseno de 360 graus e ainda o cosseno de 270 graus. Depois a gente só tem que tomar cuidado com relação aos sinais ali, tá? Então vamos voltar aqui no nosso círculo trigonométrico, seja ele qual for. Para a gente determinar, no caso ali, olha, o seno de 270 graus, primeiro, o seno de 270 graus é esse valor aqui, olha, o 270 graus está nessa parte aqui de baixo. E repara que o valor de 270 graus está em cima do eixo Y. O eixo Y, a nossa circunferência trigonométrica, ela é sempre feita de raio igual a 1. Então, olha, o nosso raio é igual a 1. Então, a medida do centro aqui até o ângulo 90 mede 1. Até o ângulo 180 mede 1. Até o ângulo de 270 mede 1. E até o ângulo 0 ou 360 também mede 1. Em qualquer um dos 4 casos que a gente utilizar ali, o nosso raio mede 1. Mas se o valor de 270 é justamente em cima do eixo Y, que é o eixo dos senos, o que a gente vai fazer é o seguinte. Se eu sei que é raio 1, esse valor em cima aqui é o valor 1. Só que, porém, é negativo. Lembra lá no caso do eixo Y? Os valores acima de x estão positivos. Abaixo de x estão negativos. A gente consegue ver, no caso dos sinais do seno, pela tabelinha aqui, olha, pelo nosso gráfico que nós temos, que todos os valores abaixo do eixo x, ou no caso do eixo dos cossenos, eles são negativos. Então, o valor do seno que nós temos aqui é o valor menos 1. Agora, o valor de seno de 180 graus. O valor de seno de 180 graus é aqui, olha. Mas o eixo dos senos não é o eixo y? Como que eu posso marcar um valor lá em cima do eixo dos cossenos? Se está assim oposto, se eu peço seno e o valor está em cima do eixo dos cossenos ou vice-versa, esse valor é 0. Cosseno de 180 graus. Agora vai também pela ideia oposta. Se um dos valores aqui já foi 0 de mesmo ângulo, o que a gente vai fazer aqui agora é colocar o valor 1 também aqui com o valor negativo, representando o seguinte, de 180 graus. Porque, olha, no caso do cosseno, nós temos o valor de 180 aqui, onde eu estou marcando essa bola laranja, e esse daqui é o eixo dos x, é o eixo dos cossenos, não é? Então, nós temos aqui em relação ao eixo y, todos os valores à direita positivos, todos os valores à esquerda negativos, de acordo com a tabelinha aqui também dos sinais do cosseno. Ó. Então, no caso 180 graus, ele está aqui na pontinha, ó, ele vai ser um valor negativo, de raio também 1. Cosseno de 90 graus a gente pode aproveitar e olhar na nossa tabelinha. Já está circulado aqui de roxo não, de laranja, o valor de cosseno de 90 graus, que é 0. Depois, cosseno de 360 graus. O valor do cosseno de 360 graus, a gente vai ter que analisar também em relação à nossa tabelinha. 360 graus fica aqui na pontinha, aqui, olha, onde eu estou marcando esse ponto laranja. Então, nós temos ali o valor de 360 graus ali. Isso significa que é o raio 1, porque está em cima do eixo x. Então, o nosso valor é simplesmente 1, positivo. E, por último, nós temos ainda o valor de cosseno de 270 graus. O valor de cosseno de 270 graus vai ser quanto? Se ele está em cima do eixo x, significa que, em cima do eixo y, desculpa, esse valor aqui é o valor 0. Feito isso, vamos substituir todos esses valores ali para descobrir quanto que vale esse valor R afinal.
270, o seno é menos 1, mais o seno de 180, que é 0, menos o cosseno de 180, que é menos 1, dividido por cosseno de 90, que é 0, mais cosseno de 360, que é 1, menos o valor do cosseno de 270, que é 0. Então, esse valor R que nós teremos é o seguinte. Ele vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 negativo, menos com menos vai dar mais, aquele 0 ali eu nem estou considerando ele. 0 mais 1 menos 0 dá 1. O nosso valor R aqui, então, escrevendo aqui na parte de baixo, vai ser 1 menos 1 dá 0, dividido por 1. E quanto que é 0 dividido por 1, afinal? É 0. Então, o nosso valor R é igual a 0. Chegamos no resultado final ali, então, dessa questão 2. Nosso valor R é igual a 0. Agora, o nosso exemplo 3. O nosso exemplo 3 também é um pouquinho grande. É uma questão até do Enem, né? Vamos ler aqui com calma. Camille gosta de caminhar em uma calçada em torno de uma praça circular que possui 500 metros de extensão, localizado perto de sua casa. A praça, bem como alguns locais ao seu redor e o ponto onde inicia a caminhada, estão representados na figura. Então, aqui nós temos a figura aqui, vamos ver o que o exercício está pedindo. Em uma tarde, Camille caminhou 4.125 metros no sentido anti-horário e parou em qual dos locais indicados? Repara que a praça ela possui 500 metros de extensão. No caso, a Camille ela sai aqui do ponto de partida, olha. Certo? Então, se ela parte ali, né, do ponto de partida e dá uma volta completa nessa praça, ela percorreu um total de 500 metros, no caso, por volta. Vou colocar aqui, então, 500 por volta. Ok? Então, a cada 500 metros ali por volta que ela vai dar, quanto que vai dar isso aqui então? Olha, a cada 500 metros ela está aqui no mesmo lugar do ponto de partida. Vamos lá então. Então, a primeira volta ela percorreu 500 metros. Na segunda volta, ela percorreu mais 500 metros, totalizando 1.000. Na terceira volta, ela andou mais 500 metros, totalizando 1.500. Na quarta volta, ela percorreu mais 500 metros, totalizando 2.000. Na quinta volta, ela percorreu mais 500 metros, totalizando 2.500. Na sexta volta, ela percorreu isso aqui, totalizando 3.000. Na sétima volta, 7.500. Na oitava volta, 4.000. Só que se ela der uma nona volta nessa praça, ela já passa para 4.500. É isso mesmo, 4.000 mais 500 é 4.500. Então, olha, em 4.000 metros que ela andou, ela percorreu um total de 8 voltas. Porém, 8 voltas ela estava aqui de novo no ponto de partida. Faltam mais ainda 125 metros para ela percorrer. Então, se ela andar mais 125 metros, olha, ela não vai conseguir alcançar lá a padaria de novo. Ela vai ficar bem próxima aqui, olha, do centro cultural. Então, a nossa resposta é a alternativa A, referente ao centro cultural, ali que é o ponto onde ela parou, né? E por último, nosso exemplo 4 aqui, nós temos o seguinte. Associe as duas colunas relacionando o sinal do cosseno aos seus respectivos quadrantes. O primeiro é cosseno de x, ele é menor do que zero, né? Ou seja, valor negativo, e o cosseno de x, quando é maior do que zero, ele é positivo. Como que a gente pode analisar isso aqui, se é no primeiro quadrante, se é no segundo quadrante, terceiro ou quarto quadrante? Vamos lembrar do nosso círculo trigonométrico. Vamos fazer ele aqui rapidinho, olha. O nosso círculo trigonométrico aqui. Então, se nós temos aqui o círculo trigonométrico, eu sei que o eixo do cosseno, tá? Eu sei que o eixo do cosseno é o eixo x. Então, o x é o eixo do cosseno. No caso do eixo x, onde nele aqui é positivo? É toda essa área aqui, ela é positiva, não é? Porque nós temos, olha, os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos eles aqui, e todos do lado esquerdo
são menos 1, menos 2, menos 3, são os valores negativos que nós temos. Então, aqui é positivo, aqui é negativo. Aqui é negativo, aqui é positivo. Mas agora, quais são esses quadrantes? O primeiro quadrante é esse do lado aqui, olha. O segundo quadrante é esse outro aqui. O terceiro quadrante é esse daqui. E o quarto quadrante que nós temos é esse daqui. Então, a partir dessa noção aqui do eixo dos cossenos, a gente consegue identificar, então, onde ele vai ser negativo e onde ele vai ser positivo. Para ele ser positivo, ou seja, para ser no eixo 2, né? Para a gente preencher aqui com o valor 2, nós temos que colocar o valor 2 nos quadrantes 1 e 4. Então, o 2 é aqui no 1 e no 4. Já para ele ser negativo, nós temos que preencher com o valor 1 no quadrante 2 e 3. Ou seja, a resposta que representa essa sequência, que é a nossa resposta correta, é a alternativa B. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu acho que realmente ela foi um pouquinho mais trabalhosa, mais puxada mesmo, né? Foram vários conceitos que foram recobrados aqui nessa aula e também aplicados ainda. E é isso. Espero vocês na próxima. Não se esqueçam de me mandar a palavra-chave lá no WhatsApp. E, pessoal, até a próxima, então. Tchau. Bons estudos.